essa escritura, Sri Chaitanya Bhagavata, né, que é a escritura autorizada para falarmos sobre os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nós podemos dizer que ela é a escritura original sobre esses passatempos. E foram escritos por alguém que é extremamente qualificado, autorizado e realizado. O próprio Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas, ele se faz presente agora em Kali Yuga para escrever sobre os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esse livro, para quem já pôde ler, é um livro que nós devemos ler repetidamente. Muitas pessoas têm um conhecimento do Chaitanya Charitamrita, que é um outro néctar, mas como Bhaktisiddhanta Sarasvati diz, ele é uma sequência do Chaitanya Bhagavata, né? Ele segue, principalmente ele fala, é como se nós estivéssemos lendo o Chaitanya Bhagavata, chamado volume 1, e nós fôssemos ler o Chaitanya Charitamrita, ele é considerado o volume 2, que ele vai falar sobre os passatempos intermediários para o final dessa manifestação de Krishna nesse mundo de forma mais elaborada. Apesar que as glórias de Krishna, elas são ilimitadas. Então, nós vamos dar início a essa grande escritura, que Srila Vyasadeva possa estar presente com todos nós na forma de Vrindavana Das Thakura, né? E esse livro ele foi inspirado, né, e foi falado através da boca de Vyasa, de Vrindavana Das Thakura, pela misericórdia de Nityananda Prabhu, que representa o mestre espiritual original, aquele que dá potência para que esses passatempos possam ser plenamente revelados. Então, quando nós lemos esse livro, a veracidade, a atualidade desse livro, em termos das emoções transcendentais, eu sempre brincava com meus irmãos espirituais, se vocês querem se debruçar no amor de Deus, chorar, entrar em êxtase, leiam o Chaitanya Bhagavata. A poesia de Vrindavana Das Thakura é sem precedentes. Então, que a gente possa hoje, de forma atenta, né, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e recebermos esse Chaitanya Bhagavata, o Senhor Supremo, né? Esse Chaitanya, né? A joia da consciência, né? Então, Deus como a joia da consciência, né? O divino, né? Presente, né? Esse Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação mais misericordiosa, mais doce, ela vem nos ensinar na prática o que é chorarmos por Deus, pensarmos em Deus, né? Estarmos sempre com esse humor que a gente chama separação, de saudade. Onde está Krishna? Onde está Krishna? E ele vem num humor extremamente elevado. Ele vem no humor de Srimati Radharani, que é o humor mais elevado da plataforma espiritual. Então, vamos lá. Vamos começar aqui lendo antes da descrição do Senhor Chaitanya, que é o capítulo 2, né? O capítulo 1, eu vou passar aqui, como a gente chama, uns highlights, né? Os pontos altos do início dessa escritura sem precedentes, né? Que se chama Lila Sutra Varnana, que é a breve descrição dos passatempos do Senhor, e o Mangalacharan, que significa as evocações auspiciosas que nós fazemos e o autor faz, sempre glorificando. Isso é muito importante, né? Esses grandes santos, eles compilam, mas eles compilam de acordo com uma ordem divina, né? Para que os escritos sejam totalmente transcendentais, não tenham interferência deles, né? Isso é muito importante. Então, Srila Vrindavana Das Thakura, ele começa, né, logo no início desse capítulo 1, falando: ofereço as minhas respeitosas reverências aos dois pais do movimento Sankirtan, que significa o movimento congregacional do cantar dos santos nomes,
cujos braços se alongam até os joelhos, cujas belas compleição são radiantes como o ouro derretido, e cujos grandes olhos são como lótus vermelhos. Eles são os mantenedores do universo, os mais elevados dos Brahmanas, os guardiões dos princípios religiosos desta era, os bem-querentes de todas as entidades vivas e as encarnações mais misericordiosas do Supremo. Então, ele já começa exaltando Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, nessa compleição do ouro derretido, do esplêndido, da joia, e como a encarnação, como nós falamos, não existe nenhuma encarnação de Krishna que veio distribuir de forma tão magnânima, de forma tão indiscriminada, esse amor de uma plataforma que nós não podemos nem sequer compreender. Então, ele continua, e logo em seguida ele fala: eu adoro esses dois irmãos, Sri Krishna Chaitanya e Sri Nityananda, que são a corporificação da magnitude, da misericórdia. Por suas potências inconcebíveis, eles são os controladores supremos e transcendentais de tudo. Agora, tendo ocultado as suas verdadeiras identidades, eles misericordiosamente desceram a este mundo. Essa é uma passagem do Srimad Bhagavatam, onde os grandes santos Vaishnava, como Bhaktivedanta Swami Maharaja, e é dito no Srimad Bhagavatam, essa manifestação de Krishna como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela é uma encarnação de alguma forma escondida, gupta, Ela não é uma forma aberta, porque agora ele não vem como Senhor Supremo fazer passatempos transcendentais. Agora ele vem como um servo do Senhor Supremo, E para nós compreendermos essa preciosidade dessa posição, é muito interessante, porque Krishna, nos seus passatempos, ele desfruta, ele é o rei das doçuras e o rei de todos os relacionamentos transcendentais. Mas uma coisa sempre intrigava Krishna, que era esse amor magnânimo de todos os habitantes de Vrindavana, da morada transcendental. Porque ele é o objeto do amor daqueles habitantes. E todos aqueles habitantes é o que nós chamamos em sânscrito de Aishwarya Vigraha. Eles são a personificação do amor a Krishna, da devoção a Krishna. E Krishna é o objeto. É como nós sempre damos essa analogia: Krishna, o próprio doce, como se fosse um açúcar, candy, O próprio açúcar, ele não pode se auto-experimentar, E a grande analogia que se faz é esse açúcar com várias formigas que vêm e ficam sempre ali se agrupando em montes, E estão ali sempre, não saem, estão sempre, E o poeta Vaishnava diz que entre todas essas formigas que vão experimentar essa doçura, tem uma que é sobressalente, uma formiga maior, e essa formiga é Shrimati Radharani. Então, Krishna, de alguma forma, ele quer compreender essa posição, a posição do devoto, daquele que é totalmente absorto no amor a ele. E é muito interessante que o epítome desse amor é Shrimati Radharani. E existem várias descrições belíssimas, porque Krishna, ele queria experimentar esse fruto da devoção a ele, E diz que ele chega na árvore da devoção, onde esse fruto maduro, dulcíssimo, é algo assim indescritível, dentro do patamar que é saboreada pela sua serva mais leal, mais elevada, que é Shrimati Radharani. Mas quando ele chega e olha aquele fruto, Shrimati Radharani explica para ele:
você não tem qualificação para poder experimentar esse fruto. Porque esse fruto, né, é o fruto que foi gerado de mim, do meu amor a você. E eu, quando experimento a esse fruto, eu simplesmente fico enlouquecida de amor. Eu não consigo pensar em absolutamente mais nada. O meu corpo apresenta com todos os êxtases divinos, né? Eu desmaio, eu grito, eu começo a ficar totalmente louca pelo amor divino a você. Você não tem qualificação para isso. Como você pode querer experimentar esse meu fruto, né? E a descrição é que Shrimati Radharani, né, ela fez na realidade duas coisas, né? Pela insistência da súplica e pela misericórdia de Shrimati Radharani, que é a potência de prazer do próprio Senhor Supremo, ela concede esses humores. Mas esses humores, para serem experimentados, ela quis proteger a Krishna. E ela falou, ok, você vai experimentar desses humores, mas eu estarei na sua tez externa, né, presente, para que a todo momento em que você experimente desse amor, você certamente, esse seu corpo não vai tolerar. Descreve-se que é como se nós estivéssemos tocando num fio com uma alta voltagem vindo das usinas hidrelétricas, né? Então o que ela faz? Ela coloca a sua tez dourada, né, fora. Por dentro são os humores dela e no meio o próprio Krishna. Então é extremamente transcendental o que ele vem experimentar. Então é por isso que é dito aqui que essa tez dourada, essa é a explicação, né? Se Chaitanya Mahaprabhu, assim como Radha e Krishna, nós falamos aqui sobre a dança da raça, que é a dança das trocas transcendentais do amor divino num patamar indescritível. Krishna, ele só manifesta a esse mundo para continuar com as trocas das suas doçuras amorosas. Só que agora, a dança da raça, essa dança transcendental, ela acontece com seus eternos associados e começa onde? Na casa de Shrivas Pandit, Shrivas Angar. E ali ele está simplesmente sempre cantando os santos nomes, em êxtase, como se fosse a dança transcendental do amor divino. E continuamos aqui nessas glorificações de Vrindavana Das Thakura. É muito grande a glorificação, eu estou dando aqui alguns pontos, né, sobre essa glorificação, para a gente iniciar no próximo encontro, já falando sobre o nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então ele continua. Primeiramente, ofereço reverência Dandavat Pranams aos queridos devotos do Senhor Chaitanya. Isso é muito importante. É impossível nós caminharmos em vida espiritual sem falarmos dos servos do Senhor, dos seus eternos associados. Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando veio a esse mundo, ele veio e se manifestou junto, assim como Krishna, com todos os seus eternos associados. Então ofereço as minhas respeitosas reverências a Sri Krishna Chaitanya, que é o nome do próprio Chaitanya Mahaprabhu quando ele recebe a ordem de vida renunciada. A suprema personalidade de Deus, ele nasceu em Nova Dvipa e ele é conhecido, um outro nome de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Visvambhara, aquele que nutre, mantém, sustenta todos os universos. Nos Vedas e Puranas, este mesmo Senhor declarou: a adoração aos meus devotos é superior à adoração a mim. Esse é um ponto muito importante dessa glorificação de Vrindavana Das Thakura, que não pode passar desapercebida. Como o Senhor Krishna, como foi dito aqui, a adoração aos meus devotos é superior à adoração a mim. E ele continua. O Senhor Krishna diz pessoalmente a Uddhava, que é um Premi Bhakti, né?
que é um bhakta do mais alto nível, do mais alto calibre, muito próximo. Inclusive tem no Srimad Bhagavatam, Uddhava Samvada, que é essa conversa onde o próprio Senhor Krishna diz ao seu associado íntimo: adorar meus devotos é melhor que adorar a mim diretamente. Esta é a minha opinião. Por isso que é tão importante, os grandes Vaishnavas dizem, se vocês querem alcançar amor por Radha e Krishna, se vocês querem encontrar amor a essa encarnação de 500 anos atrás, Chaitanya Mahaprabhu, vocês precisam adorar os associados. Aparecimento e desaparecimento dessas grandes almas não podem passar desapercebidos. Vocês não podem deixar de compreender quem são os associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vocês não podem deixar de saber quem são os 6 Goswamis, quem são aqueles do Pancha Tattva. Então, a glorificação de Vrindavana Das Thakura no início de Chaitanya Bhagavata, ele deixa isso de forma muito importante. E aí ele caminha e fala: antes de escrever qualquer outra coisa, oferecerei, portanto, minhas respeitosas reverências aos devotos do Senhor. Assim, talvez meu presente atual empreendimento seja bem sucedido. Então, se ele não se colocar aos pés dos devotos do Senhor, ele está antes de começar a escrever esse livro falando que ele vai se fazer isso, senão ele não vai ser bem sucedido. E ele fala agora: ofereço respeitosas reverências à minha deidade adorável e mestre espiritual, o Senhor Nityananda Rai, por cuja misericórdia a glória do Senhor Chaitanya se torna espontaneamente manifesta. Essa é a nossa grande dívida com Vrindavana Das Thakura, porque ele fala nesse capítulo 1 sobre as glórias do seu mestre espiritual, que é Nityananda Prabhu, e que é aquele que representa o mestre espiritual original, e é aquele que pode revelar, o único que pode revelar a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, se não fosse pela glorificação de Vrindavana Das Thakura a Nityananda Prabhu, nós nunca chegaríamos a sentir qualquer coisa, qualquer realização de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, com 1000 línguas deveríamos incessantemente glorificar o Supremo Senhor Balarama, porque em sua forma como Ananta Sesha, ele glorifica constantemente o Senhor Krishna. Então, ele está glorificando Nityananda, que é o eterno servo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, considerado como se fosse não diferente e não diferente. Ele é assim como Krishna nos seus passatempos vem como Balarama. E ele deixa bem claro: nós só vamos entender vida espiritual Radha Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, se nós tivermos Harikatha, do que nós chamamos do Bhakta Bhagavata, ou seja, do devoto puro do Senhor. Então é por isso que ele exalta, e nós devemos ter isso em mente. Assim como uma joia preciosa é mantida em um lugar seguro, as joias das glórias de Krishna é mantido no coração de quem? De Nityananda. O devoto puro é aquele que pode nos dar Bhakti. Bhakti vem do devoto puro. Bhakti vem daqueles que têm realização em Bhakti. E quem são? São aqueles que representam Nityananda e Balarama. São o mestre espiritual fidedigno. Dessa forma, a língua que inicialmente glorifica o Senhor Balarama irá automaticamente se qualificar para vibrar os gloriosos passatempos do Senhor Chaitanya. Se nós pensamos em entender esses passatempos transcendentais, nós devemos glorificar sempre, e ele faz isso sempre. Ele glorifica sempre Nityananda Prabhu, e ele glorifica também aqueles associados que foram muito próximos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que era Raghunatha Das Goswami e Swarupa Damodara, mas ele fala dos Bhaktas associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ele continua: o Senhor Chaitanya
se torna amigo e companheiro de qualquer um que ouça ou cante as glórias do Senhor Nityananda. Jai Nityananda Prabhu ki Jai, Jai Nityananda Rai ki Jai. No meio de 900 milhões de deuses, o devoto puro Shiva e sua consorte Parvati oferecem nectários hinos devocionais a Balarama, que o outro nome dele se chama Sankarshan. Tudo isso é revelado no 5º canto do Srimad Bhagavatam. Todos os Vaishnavas oferecem reverências ao Senhor Balarama e glorificam e o glorificam. Então, é muito importante nós termos isso em mente. E ele começa a descrever de forma belíssima, né, a importância de Balarama como aquele servo que está ali presente, representando o mestre espiritual, que tem um único objetivo: servir a Krishna de todas as formas possíveis e inimagináveis, e ele consegue fazer isso, Balarama, em todas as representações das formas de relacionamento com o Senhor, né? E ele fala aqui: embora estejam escondidos dos 4 Vedas, os passatempos do Senhor Balarama são amplamente descritos nos Puranas. Que poder tenho eu para descrevê-los? A eles eu respondo: os 2 irmãos, Krishna e Balarama, que são não diferentes de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda, desfrutaram sim, sem nenhuma dúvida, de danças transcendentais na floresta de Vrindavana, chamada Dança Dharasa. O Senhor Balarama é a morada profunda, o Senhor Balarama é a morada da profunda afeição de Chaitanya Mahaprabhu. Então, a afeição de Chaitanya Mahaprabhu, que é essa encarnação que nós vamos ler a biografia, né? O seu relacionamento com Nityananda, a sua afeição é extremamente profunda, porque ele representa o devoto puro do Senhor. Em todos os seus nascimentos, o Senhor Supremo, Swayam Bhagavan, Vrajendra Nandana Shama Sundara, ele se manifesta sempre em 2 formas, né? Que é como o Senhor e outra como seu servo. Então, se nós tirarmos Tetra Yuga, Sri Ramachandra e Sri Lakshman, né? Em Dwapara Yuga, Krishna e Balaram. Em Kali Yuga, Satyanandana Gaura Hari, Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda, a suprema personalidade de Deus e o supremo servo de Deus. Então, vocês veem como é importante a glorificação que Vrindavan Das Thakura ele nos ensina através dos seus escritos, né? Como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Essa obra é uma obra de outro mundo, é uma obra transcendental, é uma obra que desde o seu início vem mostrar o devoto através dessa sucessão discipular, né? Como é que nós devemos adentrar a esses passatempos? Como nós devemos iniciar a nossa vida espiritual? É impossível sem o mestre espiritual, sem termos essa conexão. Então ele fala, como servo, o Senhor aparece com o seu amigo irmão, que às vezes se faz, e nós sabemos disso, as representações de Balarama, ele se faz de cama, abano, né? Todas as parafernálias, guarda-sol, vestuário, para que possa cada vez mais exaltar o Senhor. Então ele se manifesta, né? Esse é um tátua, quando a gente fala é Nityananda Tátua, que é Balarama Tátua, é um tátua que fala sobre Adi Guru, Guru Tátua. É extremamente importante nós termos isso, como foi falado ontem, como a espinha dorsal. Então ele continua. O Senhor Nityananda é adorado por todos os devotos puros mencionados acima. Ele tem milhares de cabelos e é o reservatório do serviço devocional. Então, Nityananda é o reservatório, ele é como nós chamamos, ele é o abrigo desse amor, né? Ele é Ashwarya Vigraha, né? Ele é toda a morada dessa devoção. Então ele continua glorificando e glorificando o Senhor Balarama de forma belíssima, falando, né,
Ele é tão gigantesco e poderoso que este universo repousa em seus cabelos, né? É Nityananda Balarama expressa como Ananta Sesha, a serpente que sobre os seus cabelos ela segura todos os universos como se fossem sementes de mostarda, ou seja, sustentando os mundos materiais, os mundos espirituais. Ele é a própria manifestação do que a gente chama de Nandini Shakti, né? Sandini Shakti, Sandini Sanviti Nandini Shakti, Sandini Shakti, que significa existência e eternidade. A existência do mundo material, do mundo espiritual, é feito dessa potência do próprio Senhor Krishna, né, que é personificada em Baladeva. E ele continua, o Senhor Krishna é eterno, e seus atributos, essa passagem eu acho extremamente poética e linda. Percebam e estejam atentos e possam sentir a doçura de Vrindavana Das Thakura. O Senhor Krishna, ele é eterno e seus atributos são ilimitados. Ele, portanto, jamais pode ser completamente descrito e glorificado. É o que nós falamos. Descrever as glórias de Krishna, ela é impossível, porque ela é, como foi falado aqui, infinita e ilimitada. Mas Ananta, Baladeva, Nityananda também é eterno, né? Sua habilidade em glorificar o Senhor também é ilimitada. Nesta competição divina e eterna, nenhum consegue a vitória. A poesia desse sloka, que é o de 68, ele nos diz que o Senhor, como nós falamos aqui no início, não existe nada mais que dê prazer a Ele do que a glorificação ao seu devoto. E para o devoto de Krishna não existe nada mais exaltado do que a glorificação ao próprio Senhor. Então existe, como foi dito aqui, uma competição divina e eterna, que é o que acontece. Que é o que acontece. Já caiu, nem vi. Tinha que ter vindo aqui. Que é o que acontece em relação aos passatempos de Krishna com os seus eternos associados em Goloka Vrindavana, né? As gopis, elas estão sempre exaltando a beleza de Krishna. Quando elas exaltam a beleza de Krishna, Krishna ele fica mais belo. Quando ele fica mais belo, a beleza de Krishna faz com que as gopis se tornem mais belas. Então, a troca entre o devoto puro e o próprio Senhor, ela é infindável. Não é algo que se esgota. Não é um chocolate onde nós temos muito desejo e queremos muito chocolate. A gente sempre usa esse exemplo. Você come chocolate, esse daqui, Copenhague, Lindt, Nestlé, garoto. Chega um momento em que você vai estar enjoado. Mas quando nós falamos desses passatempos para aqueles que estão conectados, é algo que nunca vai ser saciado e sempre vai ter prazer transcendental. Algo que plenifica, né? Como a gente diz, esse é o gozo verdadeiro da vida. O gozo da vida é nós estarmos nos relacionando com o Senhor. E o gozo não é o nosso gozo. O gozo do Senhor em nós o servir nos faz pleno. E quanto mais plenos nós estamos, mais nós queremos exaltar e falar sobre essas glórias, né? É por isso que essa parte é muito linda. E ele fala como é maravilhosa essa competição entre o Senhor Krishna e o Senhor Balarama. A Indumati leu sobre isso, né, nesse passatempo do Brihad Bhagavatamrita, de Sanatana Goswami. Krishna, ele na realidade ele exalta a terra de Vrindavana, exaltando a quem? A Balarama. Mas quando ele exalta Balarama, ele exalta ele mesmo, porque Balarama é o devoto puro, e o devoto puro que faz? Ele exalta o Senhor Supremo, Shri Krishna. Então ele fala, como é maravilhosa essa competição entre o Senhor Krishna e o Senhor Balarama. Brahma, Shiva, vários Siddhas, vários yogis perfeitos,
contemplam esse impasse e se tornam plenos de bem-aventurança. Você imagina, os próprios semideuses estão elevados nas chamadas, entre aspas, Trimurti, né, do hinduísmo, Shiva e o Senhor Brahman, né? Eles ficam ali totalmente atônitos, né? E por vezes não conseguem entender, né, essas trocas transcendentalíssimas que existem entre o devoto puro e o próprio Senhor Supremo. E é essa troca que Krishna nos convida. É isso que é o único remédio para esse momento. Não existe, e o momento não é por causa do coronavírus, não. O momento é esse porque cada momento, como dizem muito, é o poder do agora, é vivermos o presente, porque é isso que existe de mais importante, mais significante na existência humana. Nós nos deleitarmos nas doçuras transcendentais do amor do Senhor. E é por isso que as pessoas falam assim, mas parece que é um assunto repetido. É repetido porque as mentes não estão conectadas a isso, elas estão conectadas a terem as novidades do mundo que elas já mastigaram por vidas e vidas e vidas. Elas estão totalmente atentas ao mundo sem Deus, ao mundo que se desgasta, que traz dor e que traz sofrimento. As pessoas não estão conectadas nesse sagrado. Em vez de elas estarem saudáveis, eu fiquei imaginando isso. Esse momento tem trazido muitas pessoas falam assim, eu estou com saudade do fulano, estou com saudade do Beltrano, eu estou com saudade daquele local. Mas esse sentimento é um sentimento divino. O sentimento de saudade é um sentimento inato da natureza humana. E ele só vai conseguir saciar a saudade em si, se ele se encontrar com aquele que pode realmente matar a essa saudade. As pessoas estão hoje extremamente reguladas e restritas e atentas a tantas coisas. Tem que lavar a mão, lavar a maçaneta, tomar cuidado, vou me contaminar. Vocês imaginam se estivessem totalmente focadas dessa forma no Senhor Supremo? Teríamos realizado, como diz o meu Gurudeva, nessa vida aqui e agora, essa transcendência. É uma questão de opção, é uma questão de sabermos que caminho nós vamos querer tomar. Mas para isso nós precisamos estar associados e escutarmos sobre esse medicamento transcendental dessas trocas amorosas, que essas trocas vão acabar com o que a gente chama da vidyā, ignorância, desse sabor pervertido que nós temos, um sabor onde achamos que a vida mundana, a vida material é doce e a vida com Deus é chata. Nós não temos interesse, isso é amargo. Mas não, é exatamente o contrário, tudo nesse mundo é um efeito pervertido, a nossa mente totalmente contaminada. Então é por isso que dizem, quanto mais nós escutarmos sobre esses assuntos, é como se nós fôssemos um poço de água escura, preta, água do esgoto, que são os nossos anartas, que estão dentro de nós. Essas águas são águas translúcidas e límpidas, que vêm e vão batendo e vão entrando. Quanto mais elas vão diluindo, né? E isso depende de nós estarmos abertos nessa receptividade a essa fonte divina. Então é isso que Vrindavana Das Thakura vem dizer para a gente. Então ele acaba falando, quem mais pode entender os passatempos do Senhor Chaitanya, que são um mistério mesmo para os Vedas, né? Escrevo neste livro, portanto, passatempos que ouvi diretamente dos lábios do devoto puro do Senhor. Atiro-me aos pés dos Vaishnavas, para que dessa maneira toda a existência de todas as minhas ofensas possam ser cessadas. Vou encerrar aqui. Então, é basicamente isso que eu queria falar nesse primeiro dia, né? Deixa eu ver aqui. Meu Senhor Nityananda apareceu, olha que lindo. Meu Senhor Nityananda apareceu no íntimo do meu coração e me instruiu a narrar este livro, as qualidades e passatempos transcendentais de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu são revelados unicamente pela misericórdia do meu guru, do meu mestre, Nityananda Prabhu,
pois sua expansão pessoal, Ananta Sesha, é a biblioteca que contém as informações acerca dos passatempos do Senhor Chaitanya. Seja em seu semblante dourado, seja em seu semblante enegrecido, né? Balarama e Krishna são não diferentes. Então, logo em seguida, ele fala aqui outra poesia linda de Vrindavana Das Thakura, que os grandes Vaishnavas, vocês já vão lembrar que vocês já escutaram sobre isso, que é assim que nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor. Unicamente a graça do Senhor me capacita a compor esses versos. Eu sou como uma marionete nas mãos do Senhor Chaitanya, dançando e falando de acordo com o seu desejo. Swami Maharaja, quando vinha no Jaladuta, ele falava: ó Govinda, eu não sei o que vim fazer em terras estrangeiras. Eu sou tão incapacitado, eu não sei o que vim fazer aqui, mas não importa. Se esse é o seu desejo, me coloca como uma marionete em suas mãos, né? E faça-me dançar. Não a dança que eu desejo, mas que seja a dança que você irá ter e fazer. Da mesma forma, o autor da biografia Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, que escreveu Chaitanya Charitamrita, da mesma forma, ele fala: ó Madana Mohan, né? Eu sou uma marionete em suas mãos. Então eu convido a vocês para poderem se deliciar e mergulhar nesse néctar transcendental, e seguir da mesma forma com esses passatempos que a Indumati vem lendo, do néctar tonificante, Bhakti Rasai, que está falando sobre os passatempos de Radha e Krishna. Vamos nos absorver nisso. Vamos fazer um esforço sincero, de um coração simples e humilde. Nós vamos ver as transformações. Não nos preocupemos agora com previsões, o que será, o que vai ser, né? Nós agora precisamos entender no sentido dos Vedas. E o próprio Senhor Krishna diz: o sentido final dos Vedas é conhecer a mim, se relacionar a mim e ter vida plena em se relacionar comigo. Todas as glórias ao Sri Chaitanya Bhagavata, essa escritura, esse granta transcendental. Todas as glórias a Vrindavana Das Thakura. Todas as glórias a Srila Vyasadeva. Todas as glórias a essa nossa constelação de mestres, né? Do nosso Rupa Anuga Guru Varga. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shila Gurudeva Ki